Você já parou para pensar o porquê que o sacrifício de Jesus foi tão necessário? Quando Adão e Eva eles caíram, eles foram condenados à morte, assim como nós. E por causa disso foi feito um plano de salvação para que os nossos pecados fossem perdoados e nós não fôssemos mais condenados à morte. E a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele teve 3 propósitos muito bem definidos e é isso que a gente vai conversar no dia de hoje. O primeiro foi resgatar todos nós do castigo do pecado. A gente vai estar lendo agora Romanos 3, do 23 ao 24, que fala assim: porque todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós pecamos e estávamos sujos diante do Senhor. E a gente nunca conseguiria alcançar a salvação somente sozinhos, por nós mesmos. Em Isaías 64, 6 diz assim: todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças são como trapo de imundície. E todos nós murchamos como as folhas, e nossas maldades nos arrebataram como o vento. Em outras palavras, esse texto quer dizer que mesmo se a gente fizesse tudo, a gente nunca ia conseguir sair do lamaçal do pecado sozinho, e a gente não ia conseguir se salvar sozinho. Por isso que o sacrifício de Jesus foi tão necessário. Em Romanos 6, no versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, só foi por meio de Jesus que nós tivemos a oportunidade de sermos salvos e não termos o salário do pecado descontado nas nossas vidas, que seria a morte. E como a própria Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas em vez de cada um de nós morrermos por causa daquilo que nós devíamos, o Senhor, Ele morreu por cada um de nós e pagou essa dívida que nós tínhamos. Ele realmente morreu por cada um de nós para que a nossa dívida fosse paga, para que a nossa dívida fosse quitada. Em Romanos 5, no versículo 18, diz assim: portanto, assim como uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, por meio de só um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Por quê? Porque apenas um ato de transgressão foi quando Adão e Eva eles pecaram. Foi um ato de transgressão que condenou a humanidade inteira, mas também apenas um ato de justiça. A morte, o sacrifício de Jesus trouxe vida e justificação para cada um de nós. O segundo propósito foi restaurar o nosso relacionamento com o Senhor, porque quando nós pecamos é como se nós estivéssemos juntos com o Senhor, mas por causa do pecado nós fomos separados do Senhor e havia um abismo entre nós. Mas por causa do sacrifício de Jesus nós somos reconciliados. Em Romanos 5, no versículo 10 diz assim: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A nossa alma, nós somos criados pelo Senhor e a nossa alma ela foi feita para estar perto do Senhor. Então a gente nunca ia ter um conforto, uma satisfação verdadeira sem estarmos realmente perto do Senhor, tendo um relacionamento com Ele. E o Senhor sabia disso. Por isso que também foi muito necessário o sacrifício de Jesus, porque assim nós somos reconciliados e nós agora temos a satisfação plena de estarmos perto do Senhor, perto do nosso Criador. E a nossa alma ela descansa quando nós estamos perto do nosso Criador. Então o sacrifício de Jesus, ele nos reconciliou, ele nos fez ter um relacionamento e um livre acesso novamente com o Pai. E a continuação do versículo de Romanos 5, do versículo 11, fala assim: e não somente isso, mas também nos glorificamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual recebemos agora a reconciliação. O terceiro propósito foi revelar o quão grandioso era o amor de Deus por cada um de nós, porque nós não merecíamos esse amor, mas mesmo assim o Senhor nos amou até o fim. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Ele nos amou primeiro.
E por causa disso, por causa desse amor incondicional, o Senhor ele nos chama, ele nos convida a partir de hoje, não vivermos mais para nós mesmos, mas sim para a honra e glória do nome dele. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14 e 15, diz assim: Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E para finalizar, eu vou ler Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, que diz assim: Portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Senhor, ele nos amou até o fim. O Senhor, ele não poupou nem mesmo ao seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. O Senhor, ele entregou, ele deu o seu Filho para que todos nós possamos ser salvos. E não há mais condenação para aqueles que andam com o Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu espero de verdade que essa palavra, que esses tópicos, que esses propósitos encontrem o seu coração, para que você entenda que Jesus, ele não morreu por qualquer coisa, ele não morreu por nada, mas ele morreu por tudo, ele morreu por cada um de nós, para que nossos pecados fossem perdoados, para que o nosso relacionamento pudesse ser reconstruído e reconstituído, e porque ele nos amou de uma tal maneira que ele não ia conseguir, que ele não permitiu com que nós vivêssemos e fôssemos condenados e recebêssemos o salário do pecado que é a morte, mas pelo contrário, ele nos deu vida e vida em abundância. Que o Senhor ele possa ministrar ao seu coração essa palavra em nome de Jesus Cristo. Se você ficou até aqui, muito obrigada de coração. Espero que você tenha gostado e acompanhe o nosso canal para que você possa todos os dias ser um pouquinho mais edificado para a honra e glória do nome do Senhor. Beijo, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!